Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então diz o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Então, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim falareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o zunido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Senhor querido, nós te louvamos, Pai. Te adoramos por tudo que o Senhor tem feito, pelo louvor que nós ouvimos. E agora, Senhor, nesse momento de intercessão, meu Pai, Tu ouviste cada clamor nesta noite, a família do nosso irmão Carlos, a família da nossa Fátima, o Willy Carlos, Jesus, também a nossa irmã que pediu oração para a sua família. Senhor, entra com providência, Pai. Que essas muralhas caiam por terra, todo impedimento que tiver na frente dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, confirma, Pai, a nossa petição. Usa também, Papai, em nome de Jesus, a nossa irmã que vai ministrar a sua palavra. Senhor, fala comigo, fala conosco. Senhor, tenha compaixão. Tu conhece, ó Pai, o deitar e o levantar. Tu conhece a obra, é carente, ó Pai amado, em todo sentido, e muitos, ó Pai, que não conseguem mais caminhar, não conseguem vir no meio de semana, Pai, mas faça milagre na vida deles. Também a nossa irmã Betânia, que viajou, Senhor, guarda ela, guarda a família dela. Jesus, traga com segurança para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Hoje nós estamos no 4º elo da nossa campanha, e tenho certeza que Deus vai nos dar uma palavra segundo a vontade dEle e segundo a nossa necessidade que precisamos. O certo é que cada dia que estamos na presença do Senhor e ouvimos a palavra e começamos a alimentar dela, né? Porque se você engolir uma comida, você não sente muito sabor. Ela pode até se sustentar, mas o gostoso é você alimentar assim, saboreando a comida. Parece que você tira mais proveito, né? Então, coma a palavra, vai alimentando. Muitas das vezes eu ouço uma palavra, no outro dia ainda estou pensando, às vezes fica uma semana eu lembrando aquela mensagem. Como é gostoso o efeito da palavra. E eu tenho certeza que o nome do Senhor há de ser glorificado. Se a igreja do Senhor tomar atitude espiritual e começar a buscar, porque o inimigo está provocando nessa última hora. Imitaram até línguas estranhas no carnaval, fizeram chacotinha com os crentes, colocaram eles dentro de uma latinha, dizendo que eles são conservados, conserva, então os conservadores. E tem cristão que não está nem aí, né? Mas está mexendo com a nossa fé. O que nós temos que fazer? Orar, orar e orar. São inimigos nossos, mas quer o nosso voto. É desse jeito. Quer a destruição da família, família ficou para trás, são atrasados, quer acabar com tudo que nós temos, despreza os bons costumes, mas quer o nosso voto, né? Então vamos ser sábios. A Bíblia fala assim, se você chamar alguém caminhar junto com você, caminha com ele. Agora, se eles não querem caminhar, deixa eles de lado. Nós temos que orar e buscar o Senhor, porque senão, nós de repente vamos pecar, porque vamos comungar a mesma ideologia deles,
os mesmos caminhos deles, então nós não precisamos servir mais o Senhor. Nós já está tudo danado, né? Mas quem zela, ainda bem que nós somos conservadores mesmo, e eles conseguiram enxergar isso. Então isso aí está atiçando, que nós possamos não somente ter um título, um rótulo, mas que nós possamos invocar esse Pai do céu, que possa salvar essa nação. De vez em quando eu fico observando alguns vídeos, quanto tem de pessoas influentes, importantes na sociedade, no mundo, que já entregaram as suas vidas para Cristo. Isso é muito lindo. De repente você vê uma pessoa famosa testificando do poder de Deus. E Jesus, ele salva o rico, salva o pobre. Ele salva o mendigo, salva o iletrado. Ele não faz acepção de pessoas. E a Bíblia fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Mas a igreja do Senhor tem de seguir triunfante. Vamos continuar. Deus vai falar conosco, o Senhor vai nos visitar, vamos deixar um tempo bom para a palavra, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Do lado das irmãs, tem alguém que gostaria de dar um testemunho, falar alguma coisa? Vamos ouvir a nossa irmã Débora. Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu quero testificar sobre a oração, né? Hoje o Ismar falou sobre intercessão. E há uns 15 dias eu passei uma dificuldade, né, em questão de saúde. A Júlia, a minha mais velha, reclamando de muita dor, muita dor, muita dor. E aí eu falei, bom, vamos para o hospital, né? E chegando lá, o médico mal olhou ela, assim, já deu um diagnóstico, falou, ela tem isso, era uma infecção. Falou, vai tomar tal remédio que ela vai melhorar. E aí, quando ela foi, né, deitou lá naquelas cadeiras para tomar na veia o soro. E, irmãos, não deu assim 2 minutos que o remédio começou a entrar, né, no caninho lá e chegar na veia dela. Ela se contorcendo de dor, sabe? Assim, uma dor, acho que não dá para descrever, sabe? Chorando muito, com muita dor, se contorcendo. E aí eu falei para ela, falei, Júlia, eu vou orar por você, eu vou fazer uma oração. E eu lembro certinho, tinha um casal de senhores do lado, assim, e eles ficaram me olhando, né? Assim, meio espantado, acho que pelo susto de ver ela com muita dor. E em vez de eu correr para o médico, eu falei para ela que eu ia fazer a oração, né? E aí ela só abriu os olhos assim, e meio que já perdendo as forças, né, de tanta dor, desfalecendo. E aí eu falei, peraí que eu vou orar. E aí eu orei, falei, Senhor, tua filha, tua serva, né, está aqui dessa forma, nos mostra, né, o que ela tem, porque os médicos, assim, o médico até pediu o exame, mas a febre dela estava muito alta. Então ela tinha que tomar o medicamento para a febre abaixar, para depois fazer o exame e ver o que realmente era essa infecção. E aí eu falei, Senhor, eu confio em vós, né? E na tua palavra diz, né, que o Senhor é a minha fortaleza. Eu lembrei dessa passagem que está em Naum, o capítulo 1, o versículo 7. O Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E aí veio essa passagem, eu falei, Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai nos mostrar, né? E essa medicação que ele passou assim, sem o exame, sem nada, eu sei que ele é capacitado para isso, né? Mas eu fiquei com o coração tão apertado, uma angústia quando ele passou essa medicação. E eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Faz alguma coisa por ela. Né, eu confio, eu entrego nas tuas mãos e troca esse médico, coloca um médico que vai realmente achar o que ela tem, né, passar uma medicação que não é essa. E aí eu orei, aí eu olhei para o lado do casalzinho lá me olhando, né, e ela bem desfalecida, com muita dor. Eu falei, agora você espera, eu já orei, agora você espera que eu vou lá falar com o médico. Aí chamei o enfermeiro, né, e falei, olha, eu preciso lá falar com ele, porque essa medicação começou a pingar, ela aumentou ainda mais a dor e tudo.
E aí fui lá, ele falou, não, pode ir lá falar com ele. Eu fui lá, ele falou, não, mas está certo, a gente precisa dessa medicação. Eu falei, doutor, tá bom, mas vai lá ver ela. E aí nisso, ele olhou, virou e falou assim, não, eu vou embora e eu vou passar o meu plantão para o outro médico. E eu vou passar o caso dela e aí ela toma a medicação e aí depois o médico vai lá ver ela. E, gente, a hora que eu voltei, a Júlia estava amarela, branca. E aí eu olhei para ela, Júlia, e ela não abriu os olhos mais, e aí ela desmaiou, né, naquela cadeira. E aí eu falei, Senhor, não faz isso, eu te peço, né, permita que eu vou lá e fale com aquele médico, que aquele médico venha e dê atenção, né, devida a ela. Não me prova desta forma, não com os meus filhos, porque quando a gente é provado na nossa vida, assim, no nosso físico, na nossa dor, é uma coisa. Mas quando a gente é provado com o filho, você se sente tão incapaz. Eu olhava aquilo e eu falei, eu não posso fazer nada por você, a não ser orar e correr atrás de um médico, né? Falei assim, não, mas primeiro eu vou orar e depois eu vou atrás desse médico. E aí eu falei com o Senhor de novo. E aí o Espírito Santo falou assim, agora você vai lá. E aí eu fui, falei, doutor, aconteceu isso, tal. E aí ele foi, ela estava desmaiada. E ele falou, olha, tenho duas opções, mas eu preciso da sua autorização. Eu preciso dessa medicação. É essa medicação que eu preciso passar para ela. Mas ela deu uma reação alérgica, né, à medicação. E a medicação era de pirona, no soro, só. E assim, uma de pirona, ela está acostumada a tomar em casa. E aí ele falou, olha, eu preciso abaixar essa febre dela, senão ela vai entrar em convulsão. Mas eu preciso da sua autorização para tirar, né, porque corre-se o risco, né? E aí eu falei, não, vamos tirar. Vamos medicar de uma outra forma, né, de gota ou uma outra medicação, porque se deu uma alergia, né? E ele falou, e é engraçado, porque não era para ela ter, porque é só de pirona, e ela está acostumada a tomar quando tem 16 anos, né? Então, já tomou muita de pirona na vida. Mas ela falou, ele achou muito engraçado, né, assim, ter dado essa reação alérgica. E aí ele falou, não, mas calma que ela vai voltar. Aí eu fui lá, peguei um copo de água, fui passando no rosto dela, fui levantando, acordando ela. E aí ele falou, olha, vamos trocar essa medicação. E aí passou uma outra medicação, novamente no soro. Quando a medicação começou a cair de novo, a dor aumentou mais ainda. E aí eu falei, Senhor, eu confio em vós. E eu sei que essa infecção está muito forte, né? E o médico falou que já desconfiava que já tinha ido para o rim a infecção. E aí foi aonde que eu entreguei tudo, né? Eu falei, Senhor, eu não tenho mais força, eu não tenho mais aonde recorrer, mas eu confio em vós. E o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus de milagre. E eu te peço que venha aqui nesse momento e faça o seu milagre. E aí eu fiz essa oração simples, né? A mamãe assim desesperada, vendo a filha, né, desfalecida ali naquela cadeira. Mas aí o Senhor foi voltando, ela foi voltando. Aí eu chamei a enfermeira, falei, a gente não pode deitar ela, né? Às vezes é melhor e tal. E aí conseguimos, com muito custo, pegamos ela, colocamos na maca, e aí ela conseguiu, né, para a glória do Senhor, tomar toda a medicação. E aí a febre dela aumentou muito. Em vez de abaixar, aumentou muito, né? E aí o médico falou, olha, então eu vou dar uma outra medicação nela. Então aí aplicou uma outra medicação. E aí ficamos lá mais de horas, assim, mais de umas 3 horas, para esperar essa febre abaixar. E assim, em nenhum momento eu duvidei do Senhor, né? Em nenhum momento eu orei, aí não tive a resposta. E eu lembrei muito de Jericó, né? Porque Jericó, eles deram várias voltas de vários dias. Não foi na primeira vez que aquelas muralhas caíram, não foi na primeira volta, né? Foram várias voltas. E ali o Senhor me mostrou que muitas vezes o nosso milagre não vem na primeira vez, não vem na primeira oração,
né? Não vem da forma que a gente espera, né? Então, ela precisou passar por aquele momento ali para me sentir e ela crer. Porque depois ela falou, mãe, depois que a senhora orou, você pediu para Deus trocar o médico, ele trocou o médico, e não era a hora de trocar o plantão. Os outros médicos continuaram lá, só esse que foi embora, e foi trocado, né, substituído, não sei se aconteceu alguma coisa e tal, e ela viu isso, né? Então, assim, o Senhor me mostrou a persistência, né, na oração, que Ele é a fortaleza na minha angústia, né, no meu momento mais angustiante ali, que eu não podia fazer nada, que eu estava já em desespero, mas Ele me mostrou que se eu confiar nele com todas as minhas forças, Ele é capaz de fazer tudo, né? E era isso o testemunho que eu queria deixar para os irmãos, que para a gente confiar mesmo, né? Hoje o mundo está todo distorcido, né? Tá falando que se a gente não ir atrás, se a gente não correr atrás dos nossos sonhos, se a gente não buscar, a gente não vai conseguir ser alguém na vida ou ser, né, quem a gente deseja ser. Mas o Senhor nos diz, só confia nele, né, que Ele é a nossa fortaleza, né? E é isso a mensagem que eu queria passar para os irmãos hoje. Eu agradeço a oportunidade. Irmãos, ouvir nossa irmã testificar, realmente, não sei que os irmãos é assim, mas quando minha filha fica doente, me dá estado de nervo, porque eu vejo minha limitação e precisa do milagre, precisa de um socorro. Cada um age de um jeito, outros desfalece. Mas eu fico em briga. Falo, meu Deus, e meu estado nervoso sobe. Eu falo, meu Deus, e agora? Vira uma briga, vira uma batalha. Até vinha a resposta. Hoje mesmo a Rafaela passou pelo médico e deu as plaquetas baixas, suspeitando de dengue. Mas graças a Deus está sob controle. Mas a gente sempre acompanha de oração, orando, buscando a Deus. Mas o importante, irmãos, é quando Deus fala conosco. Aí tranquiliza. Ontem mesmo, quando o Senhor, em um dado momento, durante o dia eu estava orando, a hora que estava chovendo à tarde, e Deus falou um negócio no meu coração, mas que delícia, irmão, que coisa gostosa. Uma coisa tão simples, e a gente está nos nossos olhos e a gente não enxerga. E o Senhor me falou um negócio no meu coração sobre orar, Ele falou para mim, quando você pedir, não peça só crendo, peça querendo. E é verdade, às vezes a pessoa crê, mas não pede querendo. E me mostrou aquela oração de Jacó. Jacó, quando entrou aquela noite, ele queria aquela bênção aquela noite. Ele precisava sair com a bênção. Então existe oração na nossa vida que tem de querer. Existe oração que tem de querer. Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor. Esperou com paciência no tempo do Senhor. Mas eu esperei com paciência, quer dizer, ali orando, mas eu esperei. Não fiquei desatinado, não. Ficou confiante. Mas você vê o Salmo 70, um momento que ele pega e fala assim, Senhor, apressa-te. Então tem momento na nossa vida que você clama a pressa. A nossa irmã Débora começou com oração de socorro, de repente ela já estava no 70. Socorre, porque estava difícil. E Deus ali no limite provou a sua fé e graças a Deus socorreu. Nós vamos continuar crendo, buscando, em nome de Jesus. E eu tenho de falar um negócio aqui, e preste atenção, isso aí foi para mim. Tem coisa, irmão, que eu quero desabafar com alguém, e você não pode desabafar. Tem coisa na minha vida que eu quero desabafar com a igreja, ninguém vai me ajudar, ainda vai criticar. O Senhor falou para mim, então eu estou sentado aqui, o Senhor fala isso. Porque tem coisa, irmão, que não adianta eu desabafar. Não adianta, ninguém vai compreender.
Ao invés de me ajudar, vai atrapalhar, ainda vai ficar murmurando, porque não sabe o que eu passo, você não sabe o que o outro passa, são um ciclo que está passando, que só Deus. Porque o ser humano é um pouco complicado, por isso que tudo é para a glória do Senhor. Tem testemunho que é para a glória do Senhor, que a igreja até sente bem. Tem pessoas que no nosso meio, ele não sente bem, ele sente mal com a benção do outro. Por quê? Há um egoísmo, poderia só comigo, não acontece só comigo, só acontece com ele, tem que ser ele. Sabia que muita coisa acontece assim? Então tem coisa que vamos aprendendo com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, vamos ouvir a Tua palavra, papai. Toma a Tua filha, faça segundo o Teu querer, para louvor da Sua glória. Toma cada filho Teu, fala conosco, fala, Pai, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã. Amém. Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Graças a Deus por nós estarmos aqui nessa noite, na presença do Senhor, mais uma vez para adorar Ele e bendizer Ele na beleza da sua santidade. Ouvindo ali a nossa irmã Débora falando sobre a filha dela que teve alergia de pirona, que tomou toda a vida, eu tomei loratadina por muitos anos da minha vida, e um dia eu tomei, e esse dia eu não sentia sono, falei, vou orar. E estou orando, estou sentindo que a minha boca está estranha, e de repente a minha boca ficou enorme, por causa da loratadina, que eu tomei minha vida inteira. E aí, fui ali para o Janjão, falei para meu filho, me leva ali para me tomar uma injeção, porque eu estou com alergia, a medicação que eu tomei, de alergia. Aí ele me levou, chegando lá, eles me deram uma outra injeção que eu tomei a vida inteira, que chama Fernegan, que é também para alergia, e a injeção me deu reação, me deu tipo aquelas pessoa que fica em pânico, como se te jogasse de um penhasco, de um prédio aí, de uns 50 andares, era a sensação de você estar caindo. A hora que eu fechava o olho, era a sensação que eu sentia, parecia que eu estava ficando louca. Falei, nossa, quem sente a síndrome do pânico deve ser mais ou menos isso, que é algo terrível a sensação. E eu tive alergia a 2 medicamentos que eu sempre tomei. Agora eu já coloco na ficha lá, que eu não tomo mais esses 2 medicamentos, que pode acontecer. Graças a Deus, nós estamos aqui, nesta noite, nessa campanha de oração, que nos fala a respeito de Jericó, e eu vou falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Se eu começar a tossir, os irmãos, sabe, me deu uma infecção de garganta muito forte, ontem tive que ir até no Janjão, e estou tomando antibiótico, e às vezes tem hora que me dá umas crises, então se acontecer, eu parar um pouquinho é por conta disso. Hoje eu passei o dia inteiro com mal-estar, falei, mas em nome de Jesus eu vou na casa de Deus e o Senhor vai me dar graça. E aqui estou para adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. E lendo na palavra do Senhor, sobre ali, os muros de Jericó serem derrubados, a nossa irmã falou aqui sobre oração. Para algo acontecer nas nossas vidas, nós precisamos preparar espiritualmente falando, como ela diz ali, falou sobre o poder da oração. E lendo aqui a palavra do Senhor, se nós formos ver, desde o início ali de Josué, nós vemos Deus falando para ele, animar, ser forte, ser corajoso, porque Deus tinha uma grande obra a realizar na vida dele. Deus dizia para ele, olha, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que nós possamos estar, em primeiro lugar, na presença do Senhor, sermos fortes, fortificados pelo Espírito Santo, sermos animados por Ele, que nós possamos buscar a presença do Senhor, porque Deus, Ele tem coisas extraordinárias a realizar na nossa vida. Então nós
precisamos estar preparados diante do Senhor, pois quando há uma grande obra, aleluia, nós precisamos, aleluia, estar buscando a Deus em oração, porque Deus tem coisas grandes a realizar no meio da igreja, e muitas vezes somos nós que não preparamos, não buscamos ao Senhor, não perseveramos na sua presença. E se nós formos olhar para essa batalha, houve ali obediência, houve ali perseverança, aleluia, e houve fé. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos aqui no capítulo 1, aqui no versículo 10, Deus já mandando Josué preparar o povo para passar o Jordão. Depois nós vamos ver no capítulo 2, Deus ali ordenando a Josué a enviar 2 espias a Jericó. E aqueles 2 espias vai lá, olha a cidade, vê o povo da cidade. Ali nós vemos que uma prostituta chamada Raabe esconde eles, e ali ela diz para eles que o Senhor, aleluia, havia de destruir aquela terra, destruir o povo daquela terra. E ela ainda diz para eles, louvado seja o nome santo do Senhor, que os moradores daquela terra estavam aterrorizados. Nós vamos ver o capítulo 2, no versículo 9 a seguir. Que aquele povo estava aterrorizado, que aquele povo estava amedrontado, que aquele povo estava, aleluia, desmaiados diante do Senhor, que eles estavam com muito medo, porque eles ouviram os grandes feitos do Senhor, que o Senhor havia abrido o mar vermelho para Israel passar. E nós vemos ali ela dizendo ainda que Deus havia de destruir aquele povo daquelas terras, e que era para eles lembrar dela e da família dela. Louvado seja o nome santo do Senhor, que eles tivessem misericórdia dela. E assim eles juraram ao Senhor, diante do Senhor, dizendo que se ela não falassem o que estava acontecendo, que ela não delatasse deles estarem ali, que eles voltariam, aleluia, e que todos aqueles que estivessem dentro da casa, e nós vemos que ela ali, vai os homens na cidade de Jericó, ali na casa de Raabe, em Jericó, e diz para ela, cadê os homens que vieram a ti? E nós vemos ela dizendo que eles já tinham ido embora, mas ela escondeu aqueles 2 homens no telhado, e diz a palavra do Senhor que ali ela desce eles por uma corda, porque a casa de Raabe era sobre o muro de Jericó. E ali eles falam, se nós viermos e esse fio de escarlate, esse fio vermelho não estiver na janela a qual você fez, nós descermos, nós não teremos compromisso nem com você, nem com a sua família. Então precisa estar esse fio aqui, essa corda amarrada na janela, e todos dentro da sua casa, porque todos que estiver fora da sua casa vai ser destruído. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 3 nós vemos aqui Deus, aleluia, ordenando ali a Josué para que fossem passado o Jordão, e Deus dá ordem ali para Josué, diz que é para ele tomar ali os sacerdotes, os levitas, aleluia, e que era para eles partir ali levando a arca do Senhor. E quando eles pisassem as águas ali do Jordão, o Jordão que era época de chuva, que transbordava, ia ali, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, ele ia ser dividido ali, as suas águas ia parar como no montão, no alto ali. E diz a palavra do Senhor, que o povo, aleluia, começou a andar no meio de um caminho que não existia, um caminho que Deus preparou para eles passar
ali o Jordão. E nós vemos Deus ainda dando ordem para Josué. Olha, você vai lá, pega um homem de cada tribo, 12 homens, e manda eles levar pedra do meio do Jordão. E essas pedras, vocês vão fazer um montão com elas, e vocês, quando seus filhos perguntar o que é isso, vocês vão contar o que eu fiz, como eu, aleluia, abri o Jordão e Israel passou. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. E nós vemos aqui, aquele povo de Jericó, eles estavam amedrontados, eles estavam com as suas portas cerradas, eles estavam com medo. Bendito seja o nome de Jesus. E nós vemos aqui, no capítulo 4, quando Deus fala para eles fazer aquele montão, a palavra do Senhor, ela é para ser ensinada, ela é, aleluia, para ser falada, ela é a palavra do Senhor. Nós temos a obrigação de falar desta palavra gloriosa, porque ela traz vida, ela traz ensinamento. Aqui o Senhor diz, quando vocês, e falou aos filhos de Israel dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo, que significa essas pedras? Fareis saber a vossos filhos dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos. Então a palavra do Senhor, ela é magnífica, ela é maravilhosa. Então houve ali uma preparação, louvado seja o nome do Senhor. E também no capítulo 3, no versículo 5, Josué diz para o povo assim, ó, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O Senhor, aleluia, faz maravilha quando há compromisso. Quando nós nos colocamos na brecha, quando nós colocamos na brecha da oração, da busca ao Senhor, da perseverança, aleluia, o nosso Deus opera maravilha, porque Josué disse para o povo, olha, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. O nosso Deus é maravilhoso. Aleluia, antes dele abrir ali o Jordão, ele diz para o povo santificar. Se houvesse alguma coisa imunda, se houvesse alguma coisa que desagradasse ao Senhor, que era para eles tirar do meio deles, que era para eles santificar ao Senhor, porque o Senhor faria maravilha. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Não dá para ler tudo, só esse versículo. Então, que nós possamos estar preparados. Depois disso, aquele povo, ele saiu do Egito, mas eles ainda não tinham a marca da circuncisão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele povo, sobre o concerto antigo, a circuncisão assinalava todo filho homem como descendente de Abraão e servo do Senhor Deus. A circuncisão, ela concedia-lhes o direito de participar das bênçãos do concerto. E ali Deus manda circuncidar ali o primogênito das famílias de Israel ali. Eles eram como consagrados ao Senhor, aleluia. Eles participariam ali das bênçãos do Senhor, ou melhor, eu errei, todo homem teria que ser circuncidado ao Senhor para participar das bênçãos do concerto da aliança do Senhor Deus de Israel. Então ali todos os homens teve que ser
ser circuncidado. Todo filho homem teve que ser circuncidado ao Senhor. Ele tinha a marca ali. Aquela marca representava que ele fazia parte da família de Deus, no concerto da aliança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele participaria das bênçãos de Deus, segundo o concerto que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Então houve ali uma preparação. Eu lembro que na última Santa Ceia eu preguei uma palavra que está em Êxodo no capítulo 12. Lá falou sobre a Páscoa. Deus disse lá que era para eles celebrar a Páscoa quando eles entrassem em Canaã. Não é assim que está escrito? E aqui eles celebram a primeira Páscoa ao Senhor aqui, no capítulo 10, do versículo 5, do dia 14. Eles celebram a Páscoa ao Senhor naquela terra. Bendito seja o nome de Jesus. E depois disso, o que aconteceu? A palavra diz que o anjo do Senhor, aleluia, apareceu para Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, quer dizer, uma espada desembainhada. E chegou-se a Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele diz: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, na batalha de Jericó, o Senhor enviou o seu anjo, que ia com a espada desembainhada como príncipe do exército do Senhor. Aquele povo não ia sozinho, aquele povo, aleluia, ia debaixo do poder e da glória do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. E nós vemos o Senhor dizendo para Josué: descalça os teus pés, como ele falou para Moisés lá no Monte Sinai, porque o lugar em que pisa, aleluia, em que estás, é santo. E Josué fez assim. Então houve uma preparação para esse povo. E nós vemos aqui, Deus, eu vou ler Josué aqui, capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se, a partir do primeiro, Jericó cerrou-se e estava cerrada, por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos homens de guerra, rodeareis a cidade, cercareis a cidade uma vez, assim o fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos aqui, no versículo de número 8, diz assim: e assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. Louvado seja o nome de Jesus. Quer dizer, ali os 7 sacerdotes, ali tocando aquelas buzinas de chifre de carneiro, e a arca ia após. E diz que os armados iam diante dos sacerdotes. Aquele que tinha arma, que tinha espada, os soldados ali que foram instruídos, que foram ensinados, louvado seja o nome do Senhor, para a batalha, que foram separados ali, eles iam armados. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E diz que a retaguarda ia após a arca. E naquele momento, a palavra do Senhor nos diz que Josué deu mais uma ordem: olha, vocês não vão falar palavra alguma, vocês vão ir quieto, vocês não vão falar nada, vocês vão ir em silêncio, somente as trombetas, o único barulho que terá é o das trombetas dos 7 sacerdotes que estão tocando, vocês vão ir
em silêncio. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O nosso Deus, aleluia, é um Deus presente. Eu amo esse versículo que a nossa irmã falou aqui hoje, que está em Naum, 1, versículo 7. Porque o Senhor, Ele é realmente uma fortaleza no dia da angústia. A presença dEle é maravilhosa na nossa vida. Você pode estar na maior da adversidade da sua vida. A presença do Senhor, ela é fiel, ela é maravilhosa. E ali, aquele povo, a presença de Deus ia com eles. Ali, os sacerdotes, eles iam ali com a arca do Senhor, e a arca do Senhor, ela representava a presença de Deus, aleluia, ativo, poderoso, santo e fiel no meio do seu povo. E aquele povo obedeceram, eles creram, aleluia, que Deus estava liderando o ataque a Jericó, que eles não estavam indo ali sozinhos, mas que a presença do Senhor, do impossível, estava com eles, aleluia, e que tornaria aquela batalha, aleluia, que era impossível, possível, porque o Deus Todo-Poderoso estava ali presente, e a arca dele era sinal da presença dele ali em Jericó. Bendito seja o nome santo do Senhor. E eu quero dizer para você nesta noite, que a obediência e fé, aleluia, o ato deles marchar silenciosamente, aleluia, com exceção do barulho das trombetas, atrás da arca, por 7 dias, simbolizava a presença na fé e obediência à instrução de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós devemos ter o cuidado de andarmos segundo a instrução do Senhor. E aonde eu e você somos instruídos? Nós somos instruídos na palavra. Nós somos instruídos na Bíblia. É aqui que tem resposta para tudo. É o livro mais atual da história. É a palavra de Deus, porque ela não muda. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, que elas são novas a cada manhã. A palavra de Deus, ela se renova. Às vezes você prega uma palavra 50 vezes, Deus vai te dar algo diferente naquela mesma palavra, porque ela é imutável, ela é novidade, ela é atual, ela se renova na minha e na tua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, que Jericó era uma cidade que ela era considerada invencível. Era uma cidade, aleluia, que ela era murada. Era uma cidade que ela tinha cerca de 32 quilômetros. E era uma cidade fortaleza, não somente por seus habitantes, como também para as regiões agrícolas que estavam em redor dela. E os muros, diz que eles mediam cerca de 9 metros de altura. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! E a largura destes muros, os muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Tanto que a casa de Raabe era em cima do muro. Por isso que ela pôde tirar os espias de lá com facilidade, por uma janela. Então era considerada uma cidade invencível. E aquela cidade se achava protegida pelos deuses cananeus. Então a derrota de Jericó, aleluia, demonstraria, aleluia, a estratégia de guerra de Josué. Quando ele destruísse Jericó, o povo estava temendo porque o Jordão foi aberto, o povo estava temendo porque Deus abriu o mar vermelho. Eles iam temer muito mais, porque a cidade que era considerada invencível
foi destruída, foi abalada, foi jogada por terra. O Senhor venceu, aleluia. Os muros de Jericó foram derrubados e o nome do Senhor foi glorificado. E aquele povo que estava amedrontado ficou ainda mais, temendo ainda mais ao Senhor, o Deus de Josué, o Deus de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. E essas muralhas, irmãos, elas, hoje para nós, que estamos aqui numa campanha de oração, você, eu, nós, temos uma muralha que precisa cair por terra. Nós temos um problema a ser resolvido que só o Senhor pode resolver. Que eu, na minha pequenez, na minha limitação humana, tudo que eu fizer, eu não vou conseguir resolver o meu problema que eu tenho, que só o Senhor pode resolver. E da mesma coisa você, o teu problema, aleluia, você não pode resolver sozinho essa muralha, mas o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, que está escrito na palavra dele, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Lucas 1, versículo 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, existem barreiras na nossa vida que ela é intransponível. Que por mais que nós queremos passar ela, transpor ela, nós não conseguimos. Porque são barreiras que só o Senhor, aleluia, pode resolver. Só o Senhor pode derrubar por terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essas barreiras, irmãos, ela representa os desafios que nós enfrentamos, as perseguições mentais, perseguições espirituais, porque o diabo, ele está aqui, ele está nos perseguindo, ele não quer que você e eu estejamos de pé como soldados de Cristo, mas ele quer nos vencer, ele quer nos derrubar. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o Senhor te deu armas para você lutar. Ele me deu armas para me lutar. E essas armas é a arma da oração, é a arma da perseverança, é a arma da fé, aleluia, é a arma da obediência. E o Senhor vai destruir essas barreiras. Então representa uma enfermidade que você tem, que o médico não pode curar. Um problema espiritual que você precisa, que só o Senhor sabe resolver para você. Uma angústia profunda no seu coração, que só o Espírito Santo de Deus pode tirar, pode arrancar. Porque muitos crentes estão doentes espiritualmente falando, irmãos. Muitos, aleluia, se encontram fracos, derrotados, desanimados, muitos feridos, mas o Senhor Deus, aleluia, a presença dele, a arca dele está aqui para entrar nas nossas vidas e operar mudança, operar maravilha, operar milagre, e o nome dele ser glorificado. Bendito seja o nome santo do Senhor. E essas muralhas, esses desafios que nós muitas vezes enfrentamos na mente. Quantas vezes o adversário lança dardo sobre a tua mente? Por isso que nós temos, aleluia, a palavra do Senhor nos diz, até lá sobre as armas da nossa milícia, não são carnais, diz que todo pensamento seja levado à obediência a Cristo. Nós temos que pedir ao Senhor: santifica minha mente, santifica meus olhos, santifica o meu ser, porque nós precisamos do Senhor. E nós só temos isso quando nós nos dobramos perante Ele. Se eu sentar e vou falar assim, vou deixar cair do céu, não cai não. Mas se eu buscar, a palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele diz lá em Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus quer anunciar, Deus quer fazer, Deus quer operar, mas Ele manda nós clamarmos, Ele manda nós buscarmos.
Ele manda nós pedir, ele diz que aquele que pede recebe, que aquele que busca acha, que aquele que bate abrir-se-lhe-á. Então a receita está na palavra de Deus. E nós, aleluia, como eu disse, ela é que nos instrui, ela é que nos orienta, ela é que nos ensina, que nos dirige, aleluia, a sermos melhores na presença do Senhor. Porque nós somos mal. A palavra do Senhor diz que não há um justo, nenhum sequer. Então nós precisamos buscar ao Senhor, porque nós somos justificados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nesta noite, o Deus do impossível, Ele pode derrubar as muralhas da nossa vida, da tua vida, da minha vida, porque Ele é Deus. Mas nós precisamos, aleluia, buscar o Senhor, obedecer a sua voz, aleluia, obedecer a sua palavra, aleluia. E vocês vão ver que Deus ainda dá uma ordem assim, olha, vocês vão entrar nessa cidade e vocês não vão pegar nada. A única coisa que vocês vão pegar vai ser a prata e o ouro que serão consagrados à casa do Senhor. Mas o demais é a nata. Não é para vocês pegar. Aleluia. É para vocês deixar. Deus dá essa ordem antes também para o povo de Israel. Porque aquela cidade foi separada ou amaldiçoada, ou dedicada exclusivamente a Deus, para ser destruída pelo juízo de Deus. Então Deus, quem pegar, vai pegar maldição para a vida dele. Quem levar alguma coisa, vai levar para a maldição, não vai ser para a bênção. E aí diz que quando o povo ali rodeia a cidade, durante 6 dias eles foram lá, rodearam uma vez e voltaram para o arraial de Gilgal. Aí no 7º dia, eles deram 7 voltas. Quantas voltas eles deram no total? 13 voltas. Eles deram 6 voltas durante 6 dias, cada dia um dia. No 7º dia, mais 7 voltas, eles deram 13 voltas. Eles obedeceram à voz do Senhor. Aleluia, foram quietos, sem falar nada. Josué disse, eu vou falar para vocês gritar. E a hora que eu falar, aí vocês gritam com um grande barulho. Aleluia, nós precisamos gritar, porque nós somos a atalaia de Deus. Nós precisamos clamar, nós precisamos levantar nossa voz, aleluia, em clamor e oração, porque os dias são maus, está difícil lá fora, tá. Mas se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor cuida de nós, o Senhor vela pela nossa vida, porque o Senhor diz que os dias seriam tão maus se Ele não abreviasse, que nem os escolhidos aguentaria. Quer dizer que Deus está cuidando de nós no meio dos vendavais que está nessa terra, no meio das barbárias que está acontecendo nessa terra, no meio da corrupção, do engano, da mentira, de tudo que está acontecendo nesse mundo. O Senhor está cuidando da igreja, mas a igreja não pode calar a sua voz. Quando o Senhor mandar, ela tem que gritar, aleluia. Quando é para ficar em silêncio, é para ficar em silêncio. Tem coisa que nós não precisamos falar, como o irmão falou aqui nessa noite. Nós precisamos falar para o Senhor. Nós precisamos estar quieto, não falar para o nosso vizinho nem para o outro, mas crer que o nosso Deus, aquele que tem o poder nos céus e na terra, Ele pode nos dar a vitória qual nós precisamos. Mas tem a hora do clamor, aleluia. Quando eu dizer para vocês, vocês vão gritar e os muros vão cair. Quando nós levantamos a voz em oração, o nosso Deus derruba muralhas, o nosso Deus abre porta, como Ele fez lá em Atos no capítulo 12, quando Ele tirou Pedro da prisão, quando o povo estava lá orando na casa de Maria, as irmãs estavam lá orando, e Deus tirou Pedro da prisão. A oração de um justo, a palavra de Deus diz que ela pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E sucedeu que, tocando o sacerdote a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Aleluia. E aqui que ele dá ordem, porém a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe, aleluia, viverá, ela e todos
o que estão com ela, estiverem em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros enviados do Senhor. Tão somente, Deus torna a falar, guardai-vos do anátema. Louvado seja o nome de Jesus. E ali os muros caíram. E aquela cidade que era invencível, que era considerada invencível, aleluia, os muros desabaram por terra. Aleluia. Aquela cidade foi destruída. Diz que ali Deus destruiu tudo, porque tudo não prestava. Destruiu tudo, homem, mulheres, crianças, tudo. Aquela cidade foi destruída, porque o Senhor havia amaldiçoado aquela cidade para destruição. Louvado seja o nome santo do Senhor. E as muralhas caíram. E o nome do Senhor foi glorificado. E o Deus que destruiu os muros de Jericó está aqui nessa noite. Que nós possamos tão somente estar na presença do Senhor, obedecendo a sua voz, aleluia, marchando em direção aos céus de glória, porque Jesus está voltando, aleluia, e o Senhor, a presença dele está no meio da igreja. A presença do Senhor muda cativeiro, a presença do Senhor muda a sorte, a presença do Senhor muda a situação, a presença do Senhor faz milagres e maravilhas acontecer no meio da igreja. Davi estava levando a arca do Senhor, e ali o boi tropeçou, e Uzá foi e tocou na arca, e ele morreu. Aí Davi ficou triste, pegou a arca, e mandou ficar na casa de Obed-edom. E ali aquela arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E diz que a casa de Obed-edom, e tudo que ele tinha, foi abençoado, porque a presença do Senhor entrou naquela casa. E nesta noite, a presença do Deus de Israel vai entrar na tua vida, vai entrar nesse problema, vai destruir essa muralha, e o nome dele vai ser glorificado, e os inimigos vai ser destruído, porque o Senhor é Deus na tua vida. Eu não sei se é inimigos espirituais, eu não sei se é inimigos físicos, eu não sei se é doença, eu não sei se é problema, eu não sei se é porta fechada, eu não sei o que você está passando, mas nesta noite, o Deus de Josué, o Deus de Israel, o Deus que derrubou os muros de Jericó, vai derrubar as muralhas da tua vida, vai destruir no nome de Jesus, e o nome dele vai ser louvado e exaltado pela tua família, pela tua vida, porque ele é Deus, ele tem poder de destruir as muralhas intransponíveis. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor nessa noite está aqui na congregação de Vila Imperador para te ajudar a vencer os desafios, esses desafios que você está enfrentando. O Senhor está na tua frente. Porque Israel apenas foi lá, obedeceu, deu uma volta, voltou para o arraial, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª vez, deu uma volta e voltou. O sacerdote tocava ali as buzinas. Os sacerdotes iam ali com a arca, com a presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. No 7º dia, deu 7 voltas, obedeceu. Não falou nada, não murmurou, porque eles tinham que fazer aquilo, mas eles foram em fé e obediência ao Senhor, cumprindo a ordem do Deus Todo-Poderoso. Eles estavam preparados, e ali estava o príncipe do exército do Senhor na frente de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. E as muralhas que eram intransponíveis, aquela cidade que era considerada invencível, aquela cidade que achava que os deuses delas era o Deus Todo-Poderoso, aleluia, caiu por terra, e o nome do Senhor foi louvado, o nome do Senhor foi glorificado, e o Senhor mostrou que só o Senhor é Deus, aleluia, só Ele é Deus na minha e na tua vida, só Ele é Deus para operar o teu milagre, só Ele é Deus para fazer acontecer o impossível que você está buscando, só Ele para entrar nessa
essa situação que você acha que já foi perdida, que já foi vencida, que não tem mais jeito, o Senhor entra e derruba os muros. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Como ele disse lá no capítulo 45 de Isaías, que ele disse para Ciro: olha, eu te escolhi, e eu vou diante de ti, e eu vou abrir as portas, eu endireitarei os caminhos tortos, eu despedaçarei os ferrolhos de ferro e as portas de bronze, para te dar os tesouros da escuridade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é viva, é poderosa, é eficaz, ela não mudou, ela tem o mesmo poder, o mesmo efeito na minha e na tua vida, porque ela é viva, ela produz vida, ela é poderosa, ela tem poder. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E os muros desabaram, e a única coisa, o conselho que eu deixo para a igreja nessa noite, para mim, que sou o ouvido mais perto aqui, Deus diz para ninguém levar o anátema para casa, mas Acã, ele viu ali uma cunha babilônica, uma capa babilônica, ele viu uma cunha de ouro, ele viu ali, se não me engano, 200 ciclos de prata, e ali ele pegou aquilo que não era para ele pegar e levou para o meio de Israel, e ele fez Israel pecar. Porque Israel foi lutar contra uma cidadezinha pequenininha, a cidade de Ai. O povo foi lá, viu a cidade e falou: não, manda só uns 2, 3 mil, porque a cidade é pequena. E eles teve que virar as costas para aquela cidade pequenininha, porque o pecado estava no meio deles. Até que Deus falou assim: ó, Josué ficou triste, lá foi orar ao Senhor, e o Senhor disse: anátema no meio de vós, o povo pecou. Eu vou chamar por tribo, depois eu vou chamar por família, e aquele que eu te disse é o anátema. E ali caiu a sorte sobre Acã. E Acã, que poderia ter desfrutado da terra prometida, ter desfrutado dos frutos da terra, porque aqui onde eu falei que eles celebraram a Páscoa ao Senhor, ali também diz que eles comeram as espigas da terra, comeram o trigo da terra, aí diz que o maná cessou, eles começaram a comer da novidade da terra, aproveitar da terra prometida. Ele poderia ter aproveitado das bênçãos de Deus ali na terra prometida, mas a cobiça tomou conta dele e ele pegou o que ele não deveria pegar. E aí, enfim, resumindo, foi morto, caiu sobre a família de Acã e foi morto ele e a sua casa, a sua família, destruído tudo quanto ele tinha. Ele foi apedrejado e queimado. Que morte triste, porque não obedeceu à voz do Senhor. Tinha um desobediente ali no meio que era Acã. Mas os que obedeceram ao Senhor, aleluia, usufruíram das bênçãos de Deus na terra de Canaã. E o nome do Senhor foi glorificado com as quedas dos muros de Jericó, com a destruição daquela cidade, porque era a cidade considerada mais forte daquele lugar. E o nome do Senhor foi glorificado. E os inimigos temeram muito mais, aleluia. E quando nós gritamos, clamamos, buscamos ao Senhor, consagramos a nossa vida, o nosso adversário, irmão, ele não tem força contra a nossa vida, porque a oração blinda a nossa vida, blinda a nossa casa, blinda a nossa família, blinda a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E eu agradeço por essa oportunidade. Ai, Pai, irmãos, linda palavra. O que chamou a atenção muito foi essa passagem assim. Não acatou o conselho do Senhor e provou a morte. Fez o povo de Deus pecar. E veio a consequência. Deus não queria aquilo, mas o olho grande desobedeceu. Quando a nossa irmã estava ministrando, parece que eu estava vendo aquela muralha tão grande. E o povo de Deus colocando Deus para derrubar. Coloca Deus a derrubar. Não desista. Ele vai fazer a parte dele. Nós fazemos a nossa e ele faz a dele. A nossa é acatar a palavra, buscar e confiar. O resto ele vai fazer. E depois dele fazer, ele ainda orienta o que tem de fazer.
muita bênção não chega na nossa vida porque existe alguma coisa a nós fazer. E ali naquela cidade, nada era dos homens, era somente a Deus. Era como se fosse um sacrifício mesmo. E aquele povo de Deus tinha de pegar a risca. E um pega escondidinho, né? Acã foi e trouxe uma consequência que só o sangue de Jesus, e ele pagou feio. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Amado Deus, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, pela sua palavra. Tu falou conosco, papai. Nos guarda e nos proteja. E ajuda, Senhor, a colocar em prática. Nos dá vitória, Senhor, porque eu tenho certeza que da tua parte não vai falhar. Ajuda, Senhor, nós tomar posse da bênção, da promessa, em nome de Jesus. Também leva o teu povo em paz, cubra com o teu sangue, livre de todo acidente, dê saúde à tua filha que ministrou, aos demais filhos teu que estejam enfermos, Senhor, que sejam curados, em nome de Jesus. O pastor vai dar a bênção apostólica. Amém. Queridos, por gentileza, coloque a sua mão no coração, né? A bênção apostólica foi o ensino que Paulo ensinou aos irmãos de Coríntios, não é? Então, quem recebe a bênção apostólica é abençoado porque é promessa de Deus. Que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos juntos dizemos...